Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje a gente vai estar falando ainda sobre projeção ortográfica, né? Hoje a gente fazendo já um paralelo com um modelo 3D e observando de fato como é a representação de sua projeção ortográfica, ou seja, observando as vistas e identificando os detalhes do mesmo. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem um modelo 3D. Eu peguei um modelo 3D diferente do último que eu tinha mostrado para vocês, até para poder ampliar, né, a questão dos conceitos, né? Então aqui a gente tem um modelo 3D, né, vocês podem observar, né, possui alguns detalhes como um furo, né? Tem um furo aqui, tem um chanfro, tem um rebaixo aqui também, né? Então, imagine o seguinte, como é que eu faço a representação dessa peça com base nas regras de projeção ortográfica, né? Como é que eu vou fazer a representação da mesma, né? Eu tenho que sempre ficar atento com a seguinte lógica, né? Eu devo estar representando todos os detalhes, né, dessa peça na sua projeção ortográfica, ou seja, nenhum detalhe pode deixar de ser apresentado, né? Quando eu apresento um detalhe minimamente, de uma forma que eu possa estar indicando por meio de dimensionamento como chegar àquele elemento, então eu completo a informação sobre o elemento. Exemplo, esse furo aqui da peça. Se a gente for observar esse furo, ele traz algumas observações que é necessário, né, que o mesmo possua, como a localização de centro dele, com base em duas coordenadas, para que a gente venha justamente a ter o centro dele. Então, para poder chegar a saber qual é a localização desse furo, eu preciso dessas informações. Ou seja, saber esse dimensionamento aqui, né? Saber esse outro dimensionamento aqui. Então, preciso dessas duas informações para saber a localização dele. Fora isso, a própria informação do que se referencia ao diâmetro, né? Ou seja, qual o diâmetro do mesmo, o diâmetro ou o raio dele. Então aí eu tenho as informações mínimas para o furo, né? E caso o furo tenha algum outro detalhe, né? Ele pode ser que seja um furo que ele não seja passante, né? Ou seja, um furo que ele vai até um determinado comprimento, mas não passa a peça por completo. Ou pode ser um furo realmente passante, como é esse caso, né? Ou seja, é um furo que ele pega de uma face da peça e vai até o outro lado. Então, para cada elemento eu tenho que ter a condição mínima de estar representando a sua construção. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês uma representação ortográfica dessa peça, para a gente poder melhorar os exemplos. Bom, vocês podem estar observando esse desenho aqui. E esse desenho, ele representa o desenho daquela peça que eu estava mostrando para vocês, né, em modelo 3D. Então vamos aqui observar aqui os detalhes, vista por vista. Primeiro, vamos observar essa vista aqui, né? Observa que está aqui o chanfro indicado que eu tinha mostrado para vocês, o furo que eu estava mostrando agora há pouco. E aqui eu tenho um elemento retangular, né, e depois o complemento dele, né? Esse elemento retangular aqui é justamente o rebaixo. Então vou colocar aquele modelo 3D exatamente nessa posição para a gente poder observar, né, como é que fica o mesmo. Vamos girar ele aqui. Tá aqui. O que você pode ficar pensando é
Quando a gente está mostrando aqui, o que é que está acontecendo? Essa área aqui, ela tá, esse comprimento, né? Aqui ele está menor do que esse aqui, né? Isso está acontecendo porque nessa representação desse modelo tridimensional, ele leva em consideração, né, uma projeção isométrica, né? Então ele acaba criando um seguinte efeito, é como se ele viesse de um ponto e fosse chegar até o zoom, né, que você está utilizando, né? Então, como ele toma como base uma referência de início, né, então ele acaba fazendo dando esse efeito diferente. Mas se a gente for observar o desenho como um todo, a gente vai ver que realmente os comprimentos são iguais, né? Aquilo que eu estava mostrando para vocês que era diferente, né? Eles são iguais no desenho 3D. É só questão mesmo de um efeito dessa projeção do software que eu estou utilizando para mostrar a peça, tá bom? Então, voltando aqui à vista, quando eu coloco ele nesse ponto aqui, eu tenho como observar, né, o elemento dessa forma, né? Eu vou voltar lá e observa que ele está aqui representado, né, da forma como ele está, como eu mostrei para vocês agora há pouco. E o que acontece? Quando esse elemento ele vai ser representado, se eu representar ele apenas nessa vista aqui, o que é que acontece? Tem algumas informações que eu não vou ter, eu não tenho como apresentar só nessa vista aqui, né? Aqui eu tenho, mostrando nessa vista aqui, eu tenho esse comprimento, tenho esse, eu sei qual é a altura do chanfro, né? Esse outro comprimento aqui do chanfro, tenho como saber o diâmetro do furo, tenho como saber as localizações do furo. Então todas essas informações aí eu tenho como saber olhando essa vista, né? Traz bastante detalhes, mas ainda não é o suficiente, né? Eu vou voltar lá para outra vista. Se a gente for observar aqui, naquela projeção eu não tenho, por exemplo, esse comprimento aqui, a peça. Então eu preciso mostrar ela em uma outra vista para poder indicar esse comprimento. Então é necessário fazer essa representação. Que é justamente ou esse comprimento aqui, ou esse aqui. Todos os dois estão representando o mesmo comprimento. Aí você diz, poxa, mas são desenhos diferentes, né? Esse aqui é um desenho diferente desse aqui. De fato, né? Com base na projeção, são desenhos diferentes, mas eles são proporcionados por meio do mesmo elemento físico, né? E nesse caso aí, o que eu marquei aí como elemento de comprimento, esses dois eles se baseiam no mesmo, da mesma referência de comprimento. Vou explicar para vocês. Vamos focar só nesse aqui agora, só nesse, tá bom? Que é um dos rebatimentos, é um rebatimento dessa vista. Então eu vou colocar o desenho nessa vista aqui e mostrar como é que chega nessa outra aqui, nessa segunda vista. A vista inicial do desenho é essa aqui, né, olhando de frente. E é o que acontece, toda vez que eu vou fazer uma análise de projeção, ou vou fazer uma representação de projeção, eu vou ter que estar rotacionando mesmo em um sentido positivo dele, ou um sentido negativo, aí a regra do diedro, eu vou mostrar para vocês em outra aula.
Mas nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu estou observando ela nessa vista, vou girar ela e ela vai parar aqui nessa vista aqui. Aquela vista que eu mostrei para vocês é exatamente essa aqui. O que é que tem de diferente? Na vista que eu estou mostrando para vocês lá, não tem aquela informação central. Que informação central é essa que eu apaguei aqui? A informação do furo. Nessa vista aqui eu consigo ver o furo nitidamente, mas quando eu coloco nessa vista aqui eu não vejo ele. Como é o caso aqui, eu não estou vendo o furo, mas o furo ele permanece lá na peça. Então justamente por ele permanecer eu preciso criar uma forma de representar ele. E a forma de representar ele é justamente mostrando o furo com outro tipo de linha. Eu tenho aqui uma linha tracejada que está indicando os contornos não visíveis. E tenho aqui uma linha de centro. Que inclusive essa linha de centro ela também está aqui. Ó. Essa mesma linha aqui. Indicando o centro do furo. O centro do elemento. Então, tomando como base aquela projeção, né, a vista é essa aqui. E aqui eu estou mostrando os elementos, né, no caso o furo. Mostrando o contorno dele com a linha tracejada e o centro dele com a linha traço e ponto. Aí você diz, ok, professor, mas eu posso representar essa segunda vista de uma outra forma? Não com base na projeção que a gente tinha inicial, que era essa aqui. Ou seja, toda vez que eu tiver uma projeção inicial, todas as outras projeções elas vão se basear nessa. Ou seja, se eu quiser mostrar uma segunda projeção aqui, ele vai ter que rotacionar com base na posição inicial. Então, para eu mostrar essa segunda aqui, eu vou ter que rotacionar ela dessa forma. Então, essa é a vista que ele vai estar. Como a projeção que eu estou mostrando ela é abaixo, então ele vai ter que rotacionar dessa forma aqui. Que é como está lá na vista que eu mostrei para vocês. Então, tudo vai se basear da primeira projeção. A gente pode ter quantas projeções em um desenho como esse? A quantidade de faces que ele possui. Né? Então, eu tenho uma face, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um cubo, são 6 faces, então eu poderia ter 6 projeções para o mesmo. Né? Então, para cada uma dessas faces, eu teria uma representação de uma vista aqui. Só que qual o detalhe? Eu não preciso ter várias vistas representando o mesmo elemento, como eu falei para vocês no início do vídeo. Né? Quando eu tiver a quantidade de vistas que eu tenho a representação mínima para a construção do elemento, já está ok, não preciso dar continuidade. Exemplo. Essa vista aqui, ela é uma rotação dessa aqui, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, vamos só comprovar. A gente coloca ele aqui, que é a vista inicial. Então eu vou estar rotacionando ele, e ele vai estar aparecendo dessa forma. O que acontece? Eu tenho aqui no centro da peça o furo, que eu preciso estar representando ele. Essa representação do furo, ela está aqui, linha tracejada, linha traço e ponto indicando o centro, tracejado a aresta do furo. Como o caso dessa vista aqui. Bom, mas voltando aqui. Se a gente for analisar aqui, o que acontece? Essa vista aqui, ela não está trazendo para mim nenhuma informação útil. Veja só. Esse comprimento aqui do rebaixo, desses dois comprimentos, eu tenho como indicar em outra vista?
tenho como indicar aqui. Ou seja, essas linhas que eu estou marcando representam o mesmo elemento da vista anterior, que seria essa aqui. Ok. Esse comprimento aqui, tenho como representar em outra vista? Tenho. Esse comprimento aqui é o mesmo que esse aqui. Então também outra informação aqui desnecessária. E por último, a indicação aqui do furo, né? Se eu observar só essa vista aqui, eu estou vendo o furo, ok. Mas eu não sei se é um furo que ele vai pegar a peça de uma face a outra, ou seja, um furo passante, né? Eu não tenho como indicar só por essa vista aqui, porque esse furo ele poderia ser até uma determinada altura da peça, e quando eu observar ele nessa posição aqui, eu não tenho como saber se ele vai até uma parte ou ele passa, né? Então eu preciso ter uma outra vista. Essa vista aqui, ela já está me dando essa indicação aqui que o furo ele é passante, ou seja, vai de um ponto a outro. Logo, essa vista aqui, ela é desnecessária, né? Não preciso fazer ela. Então é uma vista que não tem representatividade a nível de elemento geométrico da peça. Então aqui já é o suficiente para eu poder fazer a projeção ortográfica e na sequência estar cotando os elementos, que é uma aula que a gente vai ter mais para frente, né? Indicando o dimensionamento de cada elemento. Bom, então voltando aqui à questão da projeção, né? Um detalhe importante, né? Você pergunta de, poxa, ok, entendi essa questão da lógica da projeção, mas como é que eu vou definir a primeira face para poder estar desenhando a mesma? Porque a gente começou por essa aqui, mas a gente poderia ter começado por essa aqui, por essa, enfim. Ou a face dessa forma aqui, né, com o chão para baixo. Bom, tudo isso aí é representação de diagramação, né? Se eu entregar um modelo físico dessa peça para duas pessoas distintas desenharem a projeção ortográfica, ninguém vai ter como garantir que realmente todas elas vão iniciar dessa forma, com essa face aqui, né? Ela pode estar iniciando com essa, a outra com essa face aqui, né? Não tem como garantir. O que se pede é que se leve em consideração a quantidade de detalhes quando você vai fazer a representação dela, né? A quantidade de detalhes e analisar como vai ficar o rebatimento, ou seja, as outras projeções com base na primeira vista. Mas assim, não tem uma regra exclusiva para isso, né? Eu posso estar representando qualquer face do elemento. Agora, uma coisa que eu tenho que ficar atento é quando eu vou representar o desenho, dependendo da face que eu venha representar, o desenho ele pode ficar com mais informações de um mesmo elemento, né? E não ser necessário para a projeção, né? Como eu mostrei o caso dessa face aqui que eu apaguei, né? Exemplo, se eu for pegar essa vista aqui e essa outra aqui, para deixar uma ou outra, observa o seguinte: essa face e essa face aqui, elas apresentam informações quase que iguais, né, dos elementos. Veja só, se eu for observar essa vista aqui, eu tenho a informação desse comprimento aqui, que é a informação desse comprimento. Eu tenho esse comprimento aqui, que é igual a esse. Eu tenho essa altura aqui, né, que ela vai estar igual também aqui no desenho.
né? Eu não vou ter nesse desenho aqui esse comprimento do chanfro, aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho esse chanfro, então não precisaria ter uma outra informação aqui, mas como ela faz parte do mesmo elemento físico, eu preciso representar ela. Eu não preciso cotar, mas representar eu preciso, né? Então veja que as informações aqui permanecem, né? O que eu não tenho é esse comprimento aqui, né? O que eu não tenho aqui é um comprimento da peça, que eu também não tenho como representar esse comprimento. Aí você diz, então por que eu vou tirar essa aqui ao invés dessa aqui? Também não tem uma regra para isso, mas se baseando em análise de diagramação, ou seja, o melhor posicionamento dos elementos, observa que essa vista aqui, ela está com linha cruzada, é uma linha cruzando a outra, né? E isso aí a gente deve evitar para diminuir o erro de quem vai estar interpretando o desenho. Nesse caso aqui não, aqui a linha que está cruzando é a linha de centro, é normal isso aqui, né? Mas os outros elementos não estão cruzando no desenho, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Mas eu poderia tirar essa vista aqui e deixar só essa aqui também, que daria para fazer o desenho sem nenhum problema. Ok? Bom, projeção ortográfica ela é crucial, né, em desenho técnico. Eu vou estar fazendo um outro vídeo também de projeção para a gente fazer análise, né? Eu pego uma peça cilíndrica, estudem as regras de projeção, mas em análise geral é isso, é ficar atento com as faces do volume ou do objeto físico e identificar como representar cada uma de suas faces. Ou seja, sempre observando face a face e ficar atento com a regra que eu falei para vocês do giro, que é a regra do diedro, que já na próxima aula eu já apresento para vocês. Eu faço mais uma mostrando a projeção e já linko com a regra do diedro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.